Boa tarde, boas-vindas ao que estão aqui conosco presentes ao vivo ou que vão assistir em outro momento essa terceira mesa da nossa jornada de políticas linguísticas da Abralim. Eu sou a professora Letícia Ponço, sou membro da Comissão de Políticas Públicas da Abralim e gostaria de agradecer aqui, em primeiro lugar, aos nossos coordenadores, o João Lagares, a Fátima Pessoa, as nossas duas convidadas dessa e também os convidados das outras mesas, a diretoria da Abralim, na pessoa da professora Adelaide Silva, e a ajuda valiosa aqui da Larissa na organização desse evento. Eu gostaria de lembrar que o evento tem transmissão em Libras, o link está no chat do YouTube, para quem quiser acompanhar. E esta nossa terceira mesa tem como título Temas e Sujeitos das Políticas Linguísticas no Brasil. Será constituída pelas professoras Márcia Nascimento Caingangue, muito bem-vinda, Márcia, a professora Kelly Barros dos Santos, a quem eu vou agora apresentar, e por mim, também, que vou falar ao final da exposição das meninas. Após a exposição, nós tentaremos responder aqui a algumas perguntas, questionamentos que possam surgir ao longo das nossas apresentações, então peço que coloquem as perguntas no chat. Né? Bom, começando então a apresentação pela professora Kelly Barros Santos, é doutora em Língua e Cultura pela Universidade Federal da Bahia, professora adjunta de Língua Inglesa da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, desenvolve pesquisa na área de Linguística Aplicada, nos temas Educação para a Justiça Social, Democratização do Ensino-Aprendizado de Inglês como Língua Franca, em espaços localizados nas margens, em abrigos, hospitais, comunidades quilombolas, línguas, culturas contra-hegemônicas, diálogo intercultural e políticas públicas para o acesso democrático à língua inglesa. Filiada à Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, ABPN, e à Rede de Pesquisadores Negros em Estudos da Linguagem, REPENSE. Membro dos grupos de pesquisa Com a Palavra, Mulheres Quilombolas, Poéticas, Gênero, Corpo, Cultura e Subjetividade, Inglês como Língua Franca, Crítica, Atitude e Identidade, Formação de Professores e Ensino de Línguas para Crianças, Felice, Grupo de Pesquisa em Estudos de Língua Inglesa do Centro de Formação de Professores da Federal do Recôncavo Baiano e Grupo de Estudos de Língua Inglesa do Recôncavo da Bahia. Muito bem-vinda, Kelly. Um prazer te conhecer pessoalmente e estar aqui contigo. A professora Márcia Nascimento Caingangue, sempre falo Caingangue no final, quando eu te apresento, né, Márcia? Doutora em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desde 2017, desenvolve projeto na área de revitalização linguística junto ao povo Caingangue, Ninho de Língua e Cultura Caingangue, que trata de metodologias de transmissão intergeracional de línguas em perigo de desaparecimento, tema no qual fez o seu pós-doutoramento. No segundo semestre de 2017, Márcia realizou visitas e estágios na Massey University em Ninhos de Língua Maori, na Nova Zelândia. É pesquisadora do Laboratório de Psicolinguística Experimental da UFRJ, tem como principal área de interesse o estudo das línguas indígenas brasileiras, e em especial a língua Caingangue, da qual é falante nativa, bem como o ensino de línguas no contexto da educação escolar indígena. É membro do GP Nacional da Década Internacional das Línguas Indígenas, de 2022 a 2032. Bem-vinda, Márcia, é um prazer estar contigo mais uma vez. Então, eu gostaria de passar a palavra agora, acho que nós falamos primeiro a Kelly, depois a Márcia, depois eu. Então, Kelly, por favor, pode começar a tua explanação. Muito obrigada. Eu queria agradecer o convite da professora Letícia
Eu sei honroso, porque... O teu som está bem baixinho, eu não sei se é só para mim, ou se o pessoal também está... Deixa eu testar aqui. Agora melhorou. Melhor? Agora melhorou. Porque é meu primeiro evento como falante, né, na Abralim, então achei um convite especial, e ele vem através de uma professora que para mim é uma irmã, uma querida, que é a professora Glenda Mello, tem um trabalho que eu respeito muito. Eu já falei para a professora Márcia anteriormente, e queria repetir, é uma honra estar na banca, olha, eu viajando, estive numa banca pela manhã, e agora nesse encontro, né, nessa conversa, nessa prosa, né, como a gente diz no Recôncavo, com a professora Márcia, porque eu li alguns dos textos quando eu fui estudar sobre o linguajar quilombola, porque eles não tinham oficializado uma linguagem, uma língua, um idioma que seja na comunidade quilombola que eu trabalho. Então, eu fui ler para encontrar ali conforto nos argumentos da professora Márcia. Então, para mim, é um prazer estar nesse mesmo espaço. Obrigada, viu? Eu vou começar a minha apresentação e aí eu queria, de antemão, já agradecer à professora Letícia por termos trocado e batido bola antes do início dessa conversa. Muito obrigada. Deu alguns caminhos para para, para além do que eu estava pensando, né? Principalmente em termos de aprendizado. Quando eu recebi o tema da Abralim, eu fiquei pensando muito no que eu já venho lendo e estudando, então aqui é o começo de algumas das minhas buscas, da relação de política linguística com política de permanência. E aí eu acho que a partir da apresentação de hoje, e de como vamos trocar aqui, de como as pessoas com certeza vão contribuir, eu saio daqui com grandes reflexões e aprendizado, e para usar a palavra da vez, com gatilhos, né? Como diz minha filha, minhas sobrinhas, né? Que é a palavra do momento, já que estamos falando de língua, de linguística, de linguagem. E quando eu leio o tema, o que me fez refletir nessa relação entre política linguística e políticas de permanência é que quando eu vejo o tema da Abralim, e já parabenizo por isso, a palavra sujeito, ela sobressalta, né? Eu não posso falar de língua, de linguagem, de linguística, sem o sujeito que produz um discurso, né? E aí, por conta disso, pelo fato de termos o sujeito dentro da nossa discussão, do nosso debate, eu inicio essa apresentação falando um pouco, muito breve, mas para fazer essa relação que eu já falei aqui, entre políticas linguísticas e permanência. Falando brevemente sobre o sistema de cotas. E aí vocês vão entender por que eu localizo esse sujeito aí da Abralim, desse tema, dentro desse universo das políticas afirmativas e do sistema de cotas, né? Provavelmente, lá naquele almoço em família, houve um momento indigesto que você teve que ouvir ali de alguém próximo, de um amigo que seja, alguma indagação parecida com essa aí, né? Cotas, mas cotas para quê? Os negros são tão inteligentes, precisam mesmo de cotas, né? Eu queria que a gente fizesse 2 exercícios hoje. Um deles é esse. O primeiro exercício, na verdade, todas as vezes que esse indivíduo fizer esse questionamento, que essa figura, que essa pessoa fizer esses questionamentos ou essa pergunta, questione também o lugar do indivíduo que está colocando isso. Porque, na maioria das vezes, ele está num lugar de privilégio. Não digo que é sempre, porque algumas vezes eu já fui perguntada dessa maneira e quem perguntou não tinha informações. Estava, na verdade, possuindo a deturpação de todo um conceito do que eu... Kelly, eu acho que tu silenciaste o teu microfone. Não, está aqui. Só um minuto. Não sei se...
para Todo mundo você está estar... ouvindo? Tá me ouvindo? A professora Márcia disse que sim. Posso continuar? Então, tá bom, mas vá me falando que aí eu interrompo, sem problemas. Então, eu acho que esse é o primeiro exercício. Todas as vezes que alguém questionar o sistema de cotas, observe de onde é que esse sujeito fala. Porque, na maioria das vezes, fala de um lugar de privilégio, que iremos também discutir mais na frente, né? E aí, nessa prosa boa com a professora Letícia, ela divide, partilha comigo algumas informações que faz com que essas minhas reflexões em relação à política linguística e as políticas de permanência se assentem como relacionadas, de fato. Principalmente quando eu olho para Philipson, para Rajagopalan e aqui para o próprio Calvert, quando diz que língua é poder. Para assumir esse poder, eu preciso ter acesso a algumas políticas linguísticas. Então, para ter acesso, para chegar nesse espaço acadêmico, o sujeito do qual eu vou tratar aqui, ele também depende de outras políticas, entre elas as políticas de permanência, entre elas o sistema de cotas. Então, professora Letícia, quando você me envia a sua apresentação, ela afirma que a minha reflexão e as minhas buscas de agora por diante, elas estão indo aí pelo caminho certo, eu acredito, né? Talvez futuras leituras me façam mudar, mas, por enquanto, a sua apresentação, como você havia dito, tem muito a ver com a minha fala, então eu só tenho ali a agradecer, né? E aí é que me chama muita atenção aqui quando Kaplan e Baldorf, eles falam das mudanças, né? Do conjunto de ideias, leis, regulamentos, regras e práticas que visam implementar na sociedade ou grupo uma organização sociopolítica as mudanças linguísticas planejadas. O que me chama a atenção? Porque se a gente voltar e pensar de como as leis privaram o povo preto de não ter acesso a uma política linguística, jamais o sistema de cotas deveria ser questionado. Porque se a gente voltar no tempo, a gente vai perceber que estamos fora do universo de acessar uma política linguística para mais de 388 anos. Então, quando isso acontece, e não somente com o povo negro, mas também, não é, professora Márcia, com o povo indígena, com a dizimação das línguas indígenas, o que sinaliza muito, né? Leis para dizimar um povo, ela começa também pela língua, né? Uma vez que eu já disse anteriormente que língua é poder, o que acontece é que todas essas leis elas foram elaboradas, e aí eu ouso em dizer que tramadas, que é uma trama, né? Para retirar que o povo negro acesse uma política linguística. Quando a gente avalia esse conjunto de leis, em momento algum, essas pessoas que estão questionando se é necessário um sistema de cotas, em momento algum as pessoas pensam em uma reparação histórica, em momento algum essas pessoas assumem que são coniventes com um sistema de apagamento de corpos negros na academia, por exemplo, e em espaços onde é necessária uma política linguística para incluir esses povos que foram dizimados de espaços acadêmicos e de poder. Aí nós voltamos para a questão de língua e poder mais uma vez, né? É muito interessante que, quando eu leio aqui a Lei dos Vadios e Capoeiras, eu percebo o atraso que nós vivemos, porque até hoje eu vejo, né? Eu tenho filho preto, família de jovens negros e negras, como a sociedade ainda se refere a esse jovem negro como vagabundo. E como ainda aqui numa Bahia, onde a capoeira é a grande arte, muita gente se refere aos capoeiristas como desocupados. E aí não há como nós nos repetirmos em 1890. E como a capoeira ainda não chegou na universidade como uma disciplina e como uma disciplina nas universidades de educação física,
e como um componente curricular nas escolas públicas. Como ainda não há essa política linguística, porque a capoeira é uma linguagem, não é? É uma linguagem do corpo, e uma linguagem que carrega todo um arcabouço vocabulário ancestral, como ainda não é curricular. Então, a gente mudou muito pouco. Infelizmente, mudamos muito pouco. E como levou 488 anos para que houvesse algumas mudanças lentas e que eu diria que ainda muito teórica, né? Porque vivemos em um país, como Grada Quilomba diz, Grada Quilomba, quando esteve aqui na Bahia, numa palestra que ela deu, ela disse, esse país que eu amo, que é o Brasil, ele é o lugar ideal e perfeito para o planejamento, que é planejado o racismo, né? Ele não está aí. Alguém não faz, não comete o crime de racismo sem pensar, que ele é bobo, ele é louco, não. Como é planejado e como cai bem esse planejamento do racismo no Brasil, porque, no final das contas, nenhum brasileiro é racista. Não somos racistas. Eu até tenho amigos negros, né? Eu até compreendo a causa do povo indígena. Não é assim, professora Márcia? Então, todo mundo aceita tudo muito bem e os crimes estão postos aí, né? Então, assim, ainda existem políticas muito teóricas e que elas não estão sendo vistas na prática, né? No cotidiano, nos espaços acadêmicos, nos territórios quilombolas e indígenas, ainda mata-se todos esses povos, né? Então, fizemos um progresso pequeno, mas que ainda precisamos avançar muito, né? Entre esses poucos progressos que fizemos, e aí eu vou falar agora de onde eu falo, né? Eu deixei para falar sobre isso agora, para que haja ainda mais, para que eu seja mais convincente quando eu quero fazer a relação entre políticas linguísticas e políticas de permanência, eu falo dessa universidade pública, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Estar no Recôncavo é muito simbólico. Eu falo de onde nascem os primeiros territórios quilombolas do país, para além ali do território de Alagoas, é no Recôncavo, onde há um assentamento de povos negros. E eu estou falando de Salvador, uma capital que tem um contingente de negros. Após a África, o segundo lugar onde há esse número maior, estamos falando de Salvador. Então, não é uma universidade que ela está localizada sem um contexto histórico, político, preto. Eu estou falando do Recôncavo da Bahia, onde as revoluções para a independência desse país ocorrem, onde o povo negro é submetido à invisibilidade, porque ele apresenta uma ameaça naquele momento ali das revoluções. Eu fico muito emocionada, porque amanhã é a festa de independência da Bahia, e aí aqui no Recôncavo a gente tem uma celebração chamada Nego Fugido, que é lindo, simbólico, e de como a Universidade do Recôncavo tem abraçado essas comemorações populares para dizer que estamos nesse diálogo para aprender com essas comunidades, né? Então, eu falo dessa universidade. Eu não falo da UFBA, eu não falo da UESB, que são universidades aqui da Bahia, né? Eu falo da Universidade do Recôncavo, é preciso marcar esse lugar. Eu estou falando de um lugar onde o contingente da população negra ele é muito maior do que nos outros lugares. E aí, por conta das políticas de permanência, eu tenho orgulho de ostentar esses números que estão aí na tela. Esses são os números da minha universidade. Mas eu preciso dizer que esse número de 76,7%, ele ocorre a partir das políticas de permanência e do sistema de cotas. Porque, para além de entrar, o estudante precisa permanecer, né? Então, esse é o quadro de números de estudantes da minha universidade, e vocês vão ver como é necessário
por conta desse número, como é necessário criar uma política linguística. Na Universidade Federal do Recôncavo, eu sou a professora de inglês, que para mim é muito valioso falar sobre isso, me custa muito caro, porque eu sou professora de uma língua hegemônica, de uma língua hegemonicamente branca, e sou a única professora negra do departamento de inglês da minha universidade. Isso me fez assumir uma posição política nas aulas. Eu passei ali a enxergar esses estudantes e essas meninas, 76,7%, esse número, ele orienta a minha escolha pedagógica. Então, eu passo a desenhar as minhas aulas de inglês a partir de uma política linguística que eu criei, que essas aulas não podem ser sobre a rainha tomando chá, mas essas aulas precisam ser sobre Malcolm X. As aulas de inglês já não dizem mais a respeito da Disney, mas elas precisam falar sobre toda uma revolução de tomada de poder quando acontece ali em África, quando o povo decide, eu preciso aprender a língua desse inimigo que quer me dominar mais uma vez. Então, eu passo a desenhar essas aulas a partir desse conceito de raça e de gênero. E aí eu preciso dizer que a professora Aparecida Ferreira é essa pessoa que vem ao meu socorro para dizer, não, vamos reconstruir essa aula de inglês, né? E aí vem Glenda Mello e vem Joelma Santos e tantas mulheres para dar estofo acadêmico para que eu desenhe aulas que atendam a esse número de 76,7%. Aí essa política linguística, por enquanto, é doméstica, como eu disse para a Letícia, né? É uma política caseira, é a minha, mas não deixa de ser uma política linguística, a qual eu adotei para orientar todos os meus planos de aula, né? De novo, se eu estou falando desses números, não há como eu adiar de não falar sobre o sistema de cotas. E eu tenho feito esse exercício constante de marcar o lugar de autoria das mulheres negras e, sim, dos cientistas negros. Fomos invisíveis por muito tempo, assim como a autoria indígena é apagada, não é? Assim como se entende, né, professora Márcia, que não há produção científica, que não há ciência nos coletivos indígenas. O mesmo entende-se em relação ao povo negro desse país. Então, por conta disso, essa é uma atitude que eu venho tomando, de marcar um lugar de autoria. Então, eu não poderia falar sobre cotas sem dar nome e rosto e identidade a uma das mulheres responsáveis por esse projeto de lei, que é a ministra Luísa Bairros. Por sua vez, quando as cotas chegam à universidade, para além de pedir uma política linguística, ela causa um incômodo, né? E aí a gente se depara com manifestações como essa, né? Eu costumo dizer que essa figura, para mim, aí é a palhaça fazendo palhaçada, né? Que não passa de uma palhaçada esse questionamento de uma moça branca protestando contra o acesso de algo que não deveria nem sequer ser questionado, né? Que é o acesso do povo negro a uma universidade pública. E eu já mostrei aqui, por tantos anos, negado, né? E, geralmente, essa manifestação ela vem atrás, logo em seguida, né? Ela é acompanhada dessa grande fake news, desse grande golpe que é a meritocracia, né? Está aí para todos, a universidade, o nome já disse, a universidade pública, né? E a gente precisa ficar muito atento para ver quantas pessoas no nosso entorno publica e dá reforço a essa grande mentira que é a meritocracia desse país, né? E por isso que eu comecei falando de quanto tempo estivemos fora e de quanto tempo nós ficamos alijados dos nossos direitos, né? Então, falar de meritocracia é uma grande mentira,
criminosa, porque não há meritocracia num país onde nós passamos por essa situação, né? Uma foto que eu carrego comigo, e aí todas as vezes que alguém questiona o sistema de cotas, eu falo assim, ó, no dia que alguém do seu núcleo tiver passado por essa situação, no dia que você tiver um filho negro como eu tenho e que ele não tem direito a circular em alguns lugares do shopping por conta da cor da própria pele, aí você vem conversar comigo. Então, eu tenho adotado essas políticas caseiras, né? Está aqui essa foto, vamos conversar sobre ela, e aí depois você me diz o que é que você acha e quanto você sabe sobre o sistema de cotas, né? Na verdade, o que acontece é que eu tenho lançado sempre essa pergunta para as pessoas que atacam e criticam o sistema de cotas desse país. Sabe por quê? Quando eu pergunto para essas pessoas, vocês sabiam que existem 5 categorias de cotas? Não sabia. Eu achava que era só a cota para negros. E eles são enfáticos nisso, né? Então, não é somente uma questão de não ter conhecimento. Então, eu pergunto, é uma coincidência mesmo que há 5 categorias de acesso à universidade através de cotas e somente uma é atacada? O que é que há por trás disso? Será que não somos mesmo esse país racista ou a gente é muito legal? Porque é o que a gente costuma dizer, não, o Brasil é muito legal, muito amigável, né? Eu vejo isso nos livros de inglês, né? We are friendly. E aí você, será que é mesmo? Por que existem outros acessos à universidade e somente as cotas raciais são atacadas? Então, eu tenho jogado sempre essa reflexão para as pessoas que costumam questionar esse acesso. Aí, mais uma vez, né, a professora Letícia vem e me traz assim essa informação também para eu combater essa pergunta. Então, o que é dito também, né? É dito que nós, os negros e negras do país, estamos tomando as vagas da universidade. E estamos fazendo da forma incorreta. Nós estamos entrando pela janela, né? E aí, quando você pergunta para as pessoas como essas vagas estão sendo divididas, elas não sabem, porque o racismo está acima dessa declaração, né? Porque é tudo sobre racismo. E, então, é outra foto que eu vou andar comigo agora, professora Letícia, para falar, você conhece esses dados? Você sabia que o total de vagas são 100 e é 50-50? É o mesmo que foi dito recentemente, há um mês atrás, para atacar o corpo trans. As mulheres trans estão tomando espaço de trabalho. Gente, eu perguntei para algumas pessoas, que não são meus amigos, viu, gente? Eu não ando tão mal acompanhada assim. Quantas mulheres trans trabalham com vocês? Para vocês declararem, concordarem que estão perdendo espaço. Porque isso foi dito de uma maneira que eu imaginei que eu teria o privilégio de trabalhar com muitas mulheres trans, que elas estariam em todos os lugares. Isso seria maravilhoso. Mas isso foi dito de uma forma criminosa, que é o que esse país tem feito com corpos negros, indígenas e com os corpos trans, né? E eu trago também o fato desse incômodo com as cotas, é porque a Casa Grande surta quando a senzala prende a lei. Porque aí eu vou perder minha mão de obra, essa mão de obra escravizada, repetindo modelos que não são antigos, eles estão aqui. Eles estão aqui no núcleo familiar. Eles estão com essa colega que você trabalha. Então, se a Casa Grande aprender a ler, eu vou perder essa mão de obra que eu posso escravizar, desrespeitar, né? Imagina se a Casa Grande, se a senzala tiver acesso à universidade pública, aí eu vou ter uma preta que fala inglês, e é dessa política linguística que a gente vai falar, indo para Harvard. Não pode. Só pode ir o filho da patroa. Esse foi o grande incômodo no primeiro governo Lula, né? Os pobres estão pegando avião, os pobres estão na universidade, os pretos estão na academia. Então, esse surto da Casa Grande, ele não acontece por acaso, né? Quando eu falo da Bahia de Salvador como o maior contingente da população negra,
também me dói dizer que, quando é eleito o primeiro negro a ser diretor da Faculdade de Medicina da UFBA, ele passar pelo crime de racismo por docentes e discentes. Isso, estamos falando de 1 mês e meio atrás, a gente não está falando daqueles 400 anos que eu iniciei. Então, é muito triste eu ter que dizer isso numa capital negra como é Salvador. Mas também me traz muita alegria dizer que aqui também a gente briga muito. Então, todo o movimento negro baiano foi ao socorro do professor e dá todo o apoio ao professor Antônio necessário para que ele resista nesse lugar. Então, assim, quando a gente fala de política linguística, eu vou voltar para cá. Havendo uma política linguística da qual eu vou falar em alguns minutos, não levaria 215 anos da história para que a gente ocupasse o poder, para que a gente pegue na caneta e assine. O que a gente está precisando é da caneta. Mas aí eu preciso de uma política linguística que me coloque nesse espaço. Tudo isso passa por esse grande pacto da branquitude, né? E aí, o que é o pacto da branquitude? Vamos manter o poder. Se a gente não tomar cuidado, aí a gente vai ter um diretor preto na Faculdade de Medicina. Então, vamos ficar juntos, porque a gente precisa manter esse lugar de privilégio. Então, é disso que Cida Bento fala, e no seu texto ela fala como nós podemos interromper o Pacto da Branquitude. Eu acredito que um deles, sim, são as ações afirmativas e ações preventivas. Quando eu falo de ações preventivas, por exemplo, eu coloco nesse grupo o pré-vestibular Steve Biko, que é uma instituição que eu tenho muito orgulho, muito carinho e um apreço que eu não sei expressar para vocês aqui. O Instituto Steve Biko Cultural, não por acaso, ele está localizado no Pelourinho, no Alto do Carmo, onde tiveram muitas revoluções e onde os corpos negros eram ali colocados em exposição para a venda. Então, eu acredito que essa ancestralidade que leva o Instituto Steve Biko para estar dentro do Pelourinho, ela não é à toa, né? Esse é um pré-vestibular que existe há mais de 30 anos, desenhado para atender a população periférica, e aí eu devo dizer, a população periférica da Bahia, ela é preta, né? Eu tenho dito isso sempre, porque quando eu fui para o pós-doc, e eu fiz no Sul, Letícia, e eu falava sobre essa população preta na escola pública, eu entendi que as pessoas não me compreendiam. Mas como assim? E aí vinha esse discurso muito maldoso, que é todas as vidas importam. Mas não é aquela vida, não são todas que estão sendo ali mortas pelo policial, né? É uma vida preta. E aí eu entendi porque eu entendi que a população da escola pública no sul do Brasil, ela não é hegemonicamente negra, né? Eu disse, então eu estou compreendendo o que vocês estão dizendo. Então, quando eu falo que o Instituto Steve Biko atende a periferia negra de Salvador, é porque a minha periferia, a minha quebrada, ela é composta de estudantes pretos e pretas. Eu tenho com os meus alunos e alunas da universidade, nós temos esse curso de extensão dentro do Instituto Steve Biko, né? E quando eu trago essa leitura de não é só do verbo to be que eu posso ser, também quero ler Tupac. E Tupac, esse cantor, né, esse cantor negro americano que contestava, brigava, falava e construía essa linguagem de resistência aos jovens da época. E a mãe dele dá esse nome para ele porque ela é dos direitos civis, né, da época. Enfim, mas o que eu quero dizer é que a periferia de Salvador ela tem contato com o Tupac. Então, eu brinquei ali com Tupac e To-Be ao mesmo tempo. Então, lá nós temos esse curso de extensão para o pré-vestibular, que são técnicas de leitura, né? É válido dizer que o Instituto Steve Biko, ele existe desde 1992, já aprovou mais de 2.000 estudantes, e dentro das disciplinas que o pré-vestibular ensina, existe o CCN, que é uma disciplina de Cidadania e Consciência Negra, que prepara o estudante para após a entrada da universidade, para que quando ele chegue lá, ele resista
apesar de. Então, essa é uma disciplina que faz parte do pré-vestibular e que eu confesso para vocês que eu queria ter tido, que eu queria ter sido essa aluna da Beacon antes de entrar na graduação. Eu acho que eu teria sofrido menos e lutado mais. Eu todas as vezes falo para as nossas alunas e alunos, olhe, aproveitem, porque eu poderia ter sido muito mais resistente na graduação se eu tivesse passado por uma disciplina como essa. Então, uma política linguística é essa extensão, né? Quando eu vou para o Instituto Steve Biko para dar aulas de técnica de leitura. E aí eu vou dar um exemplo aqui breve. Por exemplo, a última aula, todos os textos eram sobre Elza Soares, todos os textos internacionais publicados em inglês. Então, essa política linguística, ela diz muito com a identidade desse estudante que está no Instituto Steve Biko. Quando eu falo de política linguística nesse sentido, eu estou falando que esse pode ser um começo para a gente estabelecer políticas linguísticas na universidade que tenham a ver com a inclusão da identidade do estudante. Então, eu ainda acho que o ensino de língua inglesa numa universidade pública como a minha, ele é ínfimo, porque parece que entende-se que esses estudantes não precisam ter acesso a uma língua estrangeira. Então, eu tenho ouvido de colegas, inclusive, mas essa língua ela é capitalista, ela é imperialista. E eu pergunto de volta para o colega, mas você não fez pós-doc, doutorado no exterior? Será que os meninos e meninas da Unilab não podem ter essa oportunidade? A gente precisa observar essa política linguística que a gente está oferecendo de língua estrangeira para não excluir, porque aí, todo o tempo, eu vou estar esquecendo que existe um outro corpo que precisa acessar o ensino de inglês para a mobilidade social e acadêmica, um aprendizado de inglês para a justiça social. Então, quando o meu colega fala assim, mas essa língua hegemônica imperialista, se eu não tenho uma política linguística de língua estrangeira para a mobilidade acadêmica, esse quadro ele vai permanecer, gente. Então, eu tenho estudantes de direito que nos procuram para fazer as provas de mestrado, porque ele é oriundo da escola pública e lá a política linguística dizimou o direito dele de acessar um ensino de inglês. E aí, esse quadro ele vai continuar branco. Kelly, só para te avisar que já temos 30 minutos da Já estou apresentação. acabando. Obrigada. É diferente daqui, a universidade que eu trabalho, ela tem a honra, né, de dizer que forma a primeira turma de médicos pretas da história do país, onde todos os estudantes são negros. Mas são os mesmos que não tiveram acesso ao aprendizado de inglês. Então, eles também não conseguem fazer avanços, calma, em termos de gostaria de fazer uma seleção de mestrado e do doutorado, porque aí não há uma política linguística que os prepare para essa seleção. Então, ainda falhamos com essas ausências, né? Não por acaso, o Ciências Sem Fronteiras ele contemplou homens brancos oriundos de escola pública, porque a política linguística de aprendizado de língua estrangeira ela não foi atender esse estudante quilombola, negro. E aí, com vontade de empretecer essas bolsas internacionais, a minha política linguística ela parte das extensões da universidade. Então, uma delas eu tenho essa extensão que ela é fixa, é para os estudantes negros e quilombolas da universidade, onde eles vão para se preparar para aplicar para bolsas internacionais. Entre elas o programa Tivni. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que hoje esse é o nosso estudante mais recente do curso de extensão, Daniel Medina. Então, ele passa pela extensão, aplica para a bolsa e vai estudar na Imperial College como estudante de medicina. Mas a extensão ela não é uma política linguística da universidade. Então, o meu desabafo precisamos implantar políticas linguísticas para a língua estrangeira que causem a mobilidade social e acadêmica de estudantes negros da universidade. Por isso essa relação entre cotas e políticas linguísticas na minha fala. Eu agradeço muitíssimo a escuta generosa de vocês e continuo apelando, menos Olavo de Carvalho, pelo amor de Deus, e mais Paulo Freire, que é disso que precisamos, né? Muito obrigada. Muito obrigada, Kelly.
A gente fica bastante sensibilizado, bastante emocionado com a tua fala. Nós que trabalhamos com ações afirmativas, a gente lida com isso todos os dias e a gente pensa, como a Grada Quilomba fala, né, que a universidade ela também é um espaço de violência, de exclusão, e então é muito bom te ouvir falar esses depoimentos e saber desse teu trabalho, que é um trabalho que tem se multiplicado. Eu sugiro aqui que o pessoal conheça, né, os pesquisadores da Repense, que é essa rede de pesquisadores negros em estudos de linguagem. Então, muito obrigada, e eu digo mais uma vez que se o pessoal quiser fazer questionamentos e colocar perguntas, pode colocar aqui no chat, que ao final a gente responde. Muito obrigada, Kelly. Eu passo a palavra, então, agora para a querida Márcia Nascimento. Obrigada. Boa tarde a todos. Ilma também está aqui. Professora Letícia, ficar professora Kelly, Fimbré, Política Linguística Tuambeg. Para mim é uma satisfação estar aqui junto com a professora Letícia, a professora Kelly. Eu agradeço pelo convite da professora Letícia para estar hoje, né, conversando um pouco sobre política linguística. Então, o que eu trouxe para falar com vocês aqui hoje, eu trago um pouco da minha experiência como pesquisadora, né? E como indígena também que vive numa comunidade indígena, onde tem uma política linguística, então falar um pouquinho dessa política linguística interna, né? E também fazer um pouco essa diferenciação, né? Da política linguística de base comunitária e a política linguística governamental, né? Que mostrar a importância, né, dessas duas políticas, mas para mim como indígena, sobretudo, a gente como indígena entender a nossa própria política, né, quais são as escolhas que a gente fez e faz como povo indígena, né, lembrando que também todas as escolhas dentro desse âmbito de política linguística, ela é motivada, né, por diversos fatores. Então, como a professora Letícia me apresentou, eu sou professora, né, e hoje eu faço parte do GT Nacional, eu sou uma das coordenadoras, né, junto com a professora Altaci, a professora Anari, a Samela, a Vanessa, né, e outros representantes das 5 regiões. Então, eu represento a região sul no GT Nacional, e a outra parte da minha fala, então, eu vou focar mais nesse trabalho do GT Nacional, né, que além, né, partindo de uma política linguística interna de base comunitária, né, entre os povos indígenas, o GT também tem um foco, um objetivo de trabalhar, né, junto agora com o MPI, Departamento de Língua e Cultura, e no âmbito nacional também e internacional, né, como tem sido essa articulação da década internacional, o GT tem esse papel, né, de trabalhar também no âmbito da política linguística governamental, né, dentro do MPI, nesse departamento está sendo criado, né, está se pensando uma política linguística para os povos indígenas, né, políticas linguísticas para os povos. Então, essa é a forma como eu tentei organizar a minha fala hoje, tá? Então, assim, desde muito cedo, né, desde que eu comecei a minha vida como professora de língua caingangue aqui na terra indígena Nonoai, a gente vem pensando sobre essa política, né, linguística, né, e que ao longo desse processo, assim, de busca, né, por entender a política linguística interna, né, quando eu me tornei estudante de mestrado, né, em linguística, eu também comecei a pesquisar sobre a política linguística interna, né, através de um primeiro levantamento sociolinguístico realizado entre 2008 a 2011, quando eu fui aluna de uma
do primeiro curso de especialização em revitalização linguística e cultural. Eu acho que a professora Letícia caiu, né? Mas estamos aqui, acho que vamos dar seguimento, ela deve entrar em breve. Então, dentro desse curso, né, uma das atividades era promover esse levantamento sociolinguístico. E aqui em Nonoai foi um dos primeiros, assim, levantamento sociolinguístico detalhado, né, em que você visita todas as famílias, né, da comunidade. Eu fiz aqui na comunidade da Bananeiras, para realmente contabilizar, né, número de falantes dessa língua indígena, que é o caingangue, né? Então, fiz uma visita a todas as famílias com um questionário, e dentro desse estudo, a gente pôde, assim, perceber diversos aspectos em relação à política linguística interna, né? Nonoai, então, era uma das terras indígenas, é ainda atualmente, uma das terras indígenas onde mais se fala caingangue, né? Então, os fatores que sinalizam para essa política linguística é que vão mostrar que quais têm sido, né, as escolhas desse povo nessa comunidade, né? Então, historicamente, a gente sabe que lideranças históricas passaram por essa terra indígena. Então, desde essas lideranças mais antigas, a política linguística sempre teve muito clara, né, e muito forte a favor da língua indígena, né? Então, 80% em 2010, 85% eram falantes da língua caingangue, né? E se a gente pensar no total do povo caingangue, a gente tem hoje um pouco mais de 40 mil, né, conforme o censo de 2010, desses 40 mil, mais ou menos metade é falante do caingangue, né? Então, assim, se você comparar, por exemplo, a TI Nonoai com outras terras indígenas, a gente vê que a TI Nonoai é uma das terras onde mais se fala, né, caingangue. Então, e um exemplo, assim, claro, de política linguística que a comunidade, junto com as lideranças, tem adotado, né, ao longo desses anos, né, é que, claramente, as lideranças, junto com a comunidade, elas enxergam, né, o perigo de desaparecimento dessas línguas, os anciãos, por exemplo. Então, é uma preocupação constante dos nossos anciãos sobre a língua, porque as crianças que nascem, né, já não estão, assim, falando o caingangue, né? Então, se não houver essa conscientização da família, essa escolha da família em transmitir a língua caingangue, a criança não vai adquirir essa língua, porque a política linguística nacional, ela tem foco na língua portuguesa, né, como língua dominante. Então, essa assimetria, né, entre essa língua portuguesa, que é dominante, em relação às línguas indígenas, né, que são línguas colonizadas, né, que vêm de um processo histórico de colonização, essa situação assimétrica automaticamente vai impor, né, para as crianças e para a população a preferência pela língua portuguesa. Então, esse é um dos fatores que impulsionam, né, essa perda da língua, esse enfraquecimento linguístico, né, essa ameaça de desaparecimento das línguas. Então, por mais que nas comunidades indígenas, eu vejo assim como exemplo Nonoai, né, muitas vezes a comunidade não chega a falar explicitamente em política linguística, né, mas são questões que você vai perceber, fatores que você vai perceber
nesse cotidiano da comunidade, né? Principalmente junto com as lideranças. Um exemplo bem claro, por exemplo, aqui no Noai, como parte dessa política interna, né, mais relacionada com a política linguística, são questões, assim, aspectos da cultura que se mantém, né? Então, o casamento indígena, né, o casamento caingangue, vai ser sempre de acordo com as regras existentes dentro das metades clânicas. Então, o caingangue tem duas principais metades, né, clãs, dois principais clãs, que são Camé e Caniru. Então, esses clãs, elas precisam casar, né, Camé pode casar com Cairu e vice-versa, mas nunca entre clãs, né, Camé com Camé não pode, Caniru com Caniru também não pode. E a cerimônia de casamento, ela é um espaço, né, um momento em que a língua caingangue ganha espaço, né, sobre a língua portuguesa. Então, toda a cerimônia de casamento, ela é feita em língua indígena, né, com as lideranças, com um grupo de lideranças, né, tanto de um clã quanto de outro, e essa cerimônia tem um aconselhamento, né, de ambas as partes, tanto para o noivo quanto para a noiva, que é realizado em caingangue. Então, em Nonoai, esse aspecto cultural se mantém muito vivo. E eu acho interessante porque, se você for pensar, o casamento é onde começa uma família, né? E onde crianças nascerão. Então, e se você for olhar os fatores principais, um dos fatores principais, né, para se manter viva uma língua, é a transmissão intergeracional. Se a língua não é transmitida para a criança, a língua começa a entrar no processo de declínio, né, de desaparecimento, perigo de desaparecimento. Então, para as lideranças, isso foi um aspecto fundamental, manter, né, nessas cerimônias de casamento, nas novas constituições familiares, essa importância da língua, né, de você começar uma nova família em língua indígena, né, o casamento todo realizado em língua indígena, a cerimônia toda, né, e o aconselhamento para cada um dos noivos. Então, esse costume é bem forte aqui na terra indígena Nonoai. E a gente sabe que em outras terras indígenas já não tem mais isso, né? E que a língua, se você for fazer um estudo sociolinguístico, você vai perceber que a língua está realmente num sério perigo, né? Talvez menos de 10% fale a língua caingangue em algumas comunidades, algumas terras indígenas, né? E aqui em Nonoai também se mantém, né, as principais lideranças dos últimos anos, né, das últimas décadas, talvez, são falantes de caingangue, né? Então, essa também tem sido uma escolha clara da comunidade, né, em manter essas escolhas de lideranças, né, em líderes que falem a língua. Então são esses aspectos, esses fatores que fazem parte de uma política linguística, né, dentro da comunidade. Então, querendo ou não, consciente ou não, né, a comunidade sempre faz uma escolha. E isso vai repercutir, sim, na história, né, na trajetória dessa língua, né, até que ponto a língua ela vai permanecer viva, né. Então, aqui no a gente percebe, assim, uma preocupação constante, assim, principalmente dos anciãos, das lideranças, né, e agora também com esse movimento global, né, de revitalização de línguas, né, como é a década, né, a gente passa de uma política linguística de base comunitária e começa a trabalhar uma política linguística ampla, né, a nível nacional, e mais no âmbito governamental. A gente tem falado
visto, né, que a política linguística nacional para as línguas indígenas, ela não tem avançado muito para além do âmbito da educação escolar indígena, né, onde a gente tem a língua como a língua para algumas comunidades, né, eu acredito que funciona bem, a língua indígena como língua de alfabetização, né, quando a criança está começando começa a entrar nesse processo, né, de entender a escrita e leitura, e esse processo todo é feito em língua indígena. Então, a gente tem essa política linguística educacional, né, mas, para além disso, é muito raro, assim, iniciativas que saiam desse âmbito educacional, né? E agora, dentro do GT, a gente tem tentado trabalhar uma política linguística ampla, né? E especificando também essa política linguística ampla e a política linguística educacional, porque como a gente está tão acostumado, né, em falar de política linguística apenas no âmbito educacional, a gente, como professor indígena, tem muita dificuldade de enxergar um pouco além, né, de enxergar a política linguística como amplo, como ela né, que são muitas as áreas onde pode ter um impacto dessa política linguística, né, não apenas na educação. Então, como pesquisadora, eu tenho tentado trabalhar essa questão da política linguística, né, que também ultrapasse essa política linguística mais de base comunitária, né, que a gente comece a lutar também por uma política linguística mais ampla, a nível regional, municipal, estadual e, assim, a nível nacional, né, como política de Estado. Então, assim, nessa trajetória, né, de pesquisadora, em 2016, a gente iniciou uma proposta aqui junto com a comunidade da terra indígena Nonoai, uma proposta de ninho de língua, né, uma proposta de revitalização linguística voltada para essa transmissão intergeracional, porque estudando, assim, olhando as iniciativas existentes nas comunidades, e também fora delas, né, iniciativas impulsionadas pelas comunidades e por instituições, pesquisadores externos, eu via que a política não, as iniciativas eram muito mais voltadas, né, para a questão de educação, para a documentação de língua, dicionário, e faltava iniciativas na área da transmissão intergeracional, né? Então, assim, e a transmissão intergeracional, como eu mencionei, ela é um fator-chave para você manter a língua viva, né? Então, a proposta foi propor, né, como um projeto piloto, uma iniciativa de revitalização voltada para essa transmissão intergeracional, que é o Caingangue Imbrem, Crepen, Akfe, Ninho de Língua e Cultura Caingangue, que eu comecei em 2017, né? Então, esse projeto Ninho de Língua, ele é inspirado nesse sistema hoje, né? Hoje é um sistema educacional, né? Educação infantil Maori, na Nova Zelândia, que eles trabalham com ninhos de língua, né? Que começa também por um projeto de base comunitária, né? Onde as crianças, né, de famílias que já não falam mais a língua, elas são expostas, né, à língua através da convivência com os anciãos, através da convivência direta, né, com os avós dessas crianças. Então, se a família já não está transmitindo a língua, eles trazem para que a criança possa conviver com a avó, principalmente, e possa adquirir a língua, né? E a língua possa ser transmitida de uma forma mais natural possível. Então,
essa é a metodologia do Ninho de Língua. Bom, estou olhando aqui a pergunta no chat, mas, então, dentro dessa trajetória minha, eu percebi, né, que faltava isso, faltava essa iniciativa, faltava esse pontapé, assim, piloto para trabalhar a questão, né, faltava essa discussão, né, quando a gente começa a falar de política linguística ou revitalização, né, a situação de risco de desaparecimento, que essa é a preocupação, né, da Unesco e da comunidade científica, sobre o risco de desaparecimento das línguas. Então, nesse âmbito, faltava, né, aqui no Brasil, uma iniciativa que levasse em conta, que discutisse, né, essas metodologias, né, de revitalização, mais voltada para essa transmissão intergeracional. Então, o projeto aqui em Nonoai começou em 2016, né, toda a discussão, e depois a gente, final já de 2019, antes da pandemia, a gente conseguiu implementar o projeto, né, começar com as primeiras aulas vivências, né, aulas vivências para essas crianças que não falam mais a língua, né, para essas famílias que já não falam mais a língua. E a gente teve, talvez, 6 meses, eu acho, o projeto funcionando, né, até entrar na pandemia, e aí, depois da pandemia, a gente tentou voltar, mas a cooperativa que mantinha o projeto, ela também encerrou os trabalhos. Então, a gente teve mais uma dificuldade, assim, de continuidade, né? E aí a gente vê a necessidade, sim, de uma política linguística ampla, né? A nível de Estado, que possa estar dando suporte para essas políticas de base. Porque a gente tem visto em trabalhos, assim, como em eventos, né, trabalhos apresentados pelos indígenas de diferentes povos, em que as iniciativas, elas estão muito lá isoladas, né, muito isoladas e muito abandonadas pelo Estado, né, nessa falta de uma política linguística ampla. Então, as iniciativas acontecem, mas com muita dificuldade, né? Então, assim, precisa, sim, de um apoio, precisa, sim, a implementação de políticas linguísticas interna, né? De base mais governamental, que possa dar esse apoio. E dentro dessa política linguística, né, que o GT Nacional vem discutindo, em março desse ano, a gente apresentou para o Departamento de Língua e Cultura um documento, né, do GT Nacional que possa subsidiar, né, a criação dessa política linguística para os povos indígenas. Então, aqui eu vou ler alguns pontos principais. A gente dividiu, assim, como política ampla e política linguística educacional, né? A proposta foi enviada ainda em março para o Ministério dos Povos Indígenas. Então, primeiro item, né, dessa política é apoio financeiro para a criação de núcleos locais de língua indígena nos territórios ou centros de língua indígena protagonizados por indígenas com ações e projetos de base comunitária voltada a retomadas, revitalização, valorização, fortalecimento das línguas, culturas e memórias, e principalmente de seus territórios. Criação do Fundo Nacional para a Promoção das Línguas e Memórias Indígenas, articulação com outras instituições de governo para fortalecer as políticas voltadas às línguas indígenas, como as secretarias educacionais, universidades, FUNAI, IFAM, etc. Criação de uma comissão específica em parceria com universidades em caráter de urgência, a fim de mapear as línguas indígenas consideradas em sério perigo de desaparecimento e propor ações emergenciais como programas de fortalecimento e de revitalização dessas línguas, bem como programas de documentação,
dando especial atenção aos povos de recente contato e isolados. Então, uma das preocupações imediatas são essas línguas, né? Eu falei do caingangue, o caingangue tem aproximadamente 20 mil falantes, mas a gente tem línguas que seus últimos falantes são anciãos, né? Menos de 10, menos de 5, 3 falantes, e a preocupação é que passa ano e entra ano, não tem uma iniciativa assim séria, emergencial, né? Que possa promover alguma ação, né? Não só de documentação, mas de sobrevivência dessas línguas, né, onde as crianças possam, de novo, adquirir a língua, de alguma forma, e continuar a falar essa língua, manter essa língua viva, né? Então, uma das principais preocupações nossa, quanto GT, são essas línguas, né? São essas comunidades que estão vendo, né, que seus últimos falantes estão indo embora, e que nada se tem feito por parte do Estado, né? Então, são vários itens, assim, que o GT colocou como proposta, né? E dentro da proposta de criação do programa, aliás, dentro dessa política linguística educacional, por exemplo, a gente tem garantir financiamento para a valorização das políticas linguísticas indígenas e educacionais, criar linha de financiamento no sistema do PAR para garantir as ações de promoção e valorização das línguas indígenas no âmbito educacional, garantindo que as escolas indígenas executem projetos por meio das unidades executoras. E uma das questões principais que ainda é bastante problemática é o ensino de língua indígena no âmbito educacional, né, como primeira língua e segunda língua, né? Essa discussão, ela é muito inicial ainda para os professores, né, em termos de prática pedagógica e em termos de formação, né? A gente não tem, até onde eu conheço, formação de professores indígenas, né, de língua indígena para segunda língua, por exemplo. E a gente tem uma demanda muito grande, em muitas comunidades, a maioria é não falante de língua indígena, a maioria é monolíngue em português, que tem o desejo de aprender a língua do seu povo, que está ainda viva em outras comunidades, como o caingangue, e os professores não estão preparados para esse público, né, que quer aprender o caingangue ou qualquer outra língua indígena como segunda língua. Então, um dos problemas principais dentro da educação é essa questão, né? E também o processo de alfabetização, né? A educação infantil é muito problemática dentro das comunidades indígenas, porque em muitas comunidades tem professor branco dando aula de português para as crianças, né? Em creche, Então, assim, ao invés de estar priorizando a língua caingangue, ou a língua indígena, né? Então, às vezes tem professor indígena, falante de língua indígena, mas que as secretarias, tanto municipais quanto estaduais, exigem, né, a proficiência em português. Então, às vezes, o professor não tem escolha, ele tem que ensinar o português, né? Por mais que ele saiba que a língua dele está se perdendo. Então, com licença, só para te avisar que completaram-se 30 minutos. Sim. Essas são algumas das reflexões que eu trouxe, então eu vou encerrar minha fala por aqui, e se tiver alguma pergunta, a gente continua depois. Muito obrigada, Letícia. Já tem aqui uma série de perguntas. Eu agradeço, Márcia, muito obrigada pela tua fala, é sempre muito precioso a gente ouvir uma intelectual indígena como tu, que tem estado, né, nessas discussões conosco na universidade há tantos anos,
e não só nos estudos de linguagem. Hoje temos intelectuais indígenas e pesquisadores indígenas em todas as áreas, e é sempre muito importante a gente ouvir, né, essas pessoas falando em primeira pessoa, né, sobre as suas línguas e as suas realidades. Muito obrigada. Nós tínhamos combinado, como o João falou hoje de manhã, que nós, moderadores, também iríamos, né, apresentar, e então eu vou rapidamente, como tinha falado ontem, né, falar sobre as resoluções de políticas linguísticas nas instituições de ensino superior no Brasil, e foi muito interessante porque as meninas trouxeram exemplos mais concretos, né, das comunidades, que de uma certa forma ilustram um pouco o que eu vou falar agora, né. Eu vou compartilhar aqui, eu vou tentar, não sei se a Larissa me ajuda, né, ver se eu vou conseguir. Larissa, tá. Deu certo? Vocês enxergam? Não. Não? Falta pôr na tela cheia, prof. Na tela cheia? Mas a gente vê sim. Apresentação de slides, começo. É isso, né? Marca. Dá para ver? Não ficou na tela cheia para gente ainda. Para mim está na tela cheia. Deixa eu ver. Quem sabe você vai passando manualmente mesmo. Sim, mas dá para ler? Sim. Se eu coloco em apresentação de slides, do começo, não. Para mim está passando na tela cheia. Para vocês, não? Larissa. É porque eu não estou enxergando o YouTube. Dá para ver? Eu não estou enxergando a tela do YouTube. A gente consegue ver sim, não em tela cheia. Mas está ótimo. Tá, ok. Então, só marcar meu tempo. A gente se preocupa com o tempo. Como eu falei, então, eu gostaria de começar essa apresentação falando um pouquinho da sequência, né? E dizer de que lugar eu falo. É sempre importante. Eu sou uma professora e pesquisadora branca que trabalha com comunidades tradicionais e com ações afirmativas, então é muito importante a gente fazer esse exercício de reflexividade, né? Certamente eu falo de um lugar diferente do lugar que a Márcia fala e que a Kelly fala, e queria dizer que, a partir desse lugar, eu trago uma problematização sobre as implicações de se elaborarem essas políticas linguísticas institucionais que foram elaboradas, né, a partir da demanda do MEC, a partir de 2017, nas instituições de ensino superior no Brasil, no edital, né, de recadastramento do Programa Idiomas Sem Fronteiras. E aí eu propositadamente faço menção nessa pergunta, um pouco de brincadeira, aquele texto já datado do Robert Cooper sobre planejamento linguístico, quem planeja o quê, para quem planeja e como planeja, né, um texto de 89, mas já antecipando aqui uma resposta, né, que uma análise comparativa desses documentos, são 59 que eu tenho analisado já desde 2017, ela precisaria de uma metodologia qualitativa, né, uma etnografia das políticas linguísticas nos moldes que tem proposto David Johnson, Thomas Vicento, Nancy Hornberger e outros pesquisadores.
Acho que só a nossa equipe de políticas, de pesquisadores em políticas, coletivamente, talvez conseguisse dar conta disso, né? Mas, mesmo assim, nós temos alguns elementos, observando algumas características desses documentos oficiais, que, inclusive, passaram pelos conselhos universitários, né, com o SUNE, das suas instituições, que, de certa forma, lhe confere, né, legitimidade, embora eles não tenham sido acompanhados dos seus precedentes, das discussões que foram feitas, né, com a comunidade acadêmica, muito menos das bases teóricas e conceituais nas quais eles se apoiam, né? Então, eu faço aqui um questionamento, assim, o que nós, né, dos cursos de letras, temos a ver com isso, nós, especialmente da área de políticas linguísticas, e gostaria de, finalmente, propor, né, enfim, uma política linguística para uma universidade inclusiva e socialmente referenciada. Então, eu vou falar um pouquinho desse lugar de onde eu falo, pelo menos, assim, no âmbito de quais projetos e com que interlocutores eu produzi essa reflexão que eu trago, né? Eu sou, como eu disse, uma professora e pesquisadora branca, mulher cis, heterossexual, de classe média, servidora pública de uma instituição federal de ensino superior na região sul do Brasil. E cada um desses rótulos carrega uma experiência, né, uma memória discursiva que sustenta um lugar de privilégio na sociedade brasileira. Dito isso de antemão, eu gostaria de assumir, né, a parcialidade dos meus posicionamentos enunciativos aqui, né, esse duplo papel de pesquisador e professor, também um sujeito agente, né, de política linguística, comprometida com uma vertente dentro da nossa área de políticas linguísticas, a que nós chamamos crítica, né, um foco no sul global, na descolonização linguística, na decolonialidade, no politismo subalterno. Como essa pesquisadora, então, eu atuo em dois núcleos de pesquisa, o NEAB, né, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, da FURC, e também o grupo Políticas Linguísticas Críticas e Direitos Linguísticos da UFSC, coordenado pela nossa querida professora Cristina Severo. Esses projetos de pesquisa e de extensão que eu coordeno tematizam principalmente as práticas linguísticas dos povos tradicionais, estudantes cotistas, né, geralmente indígenas e quilombolas, na sua maioria. Nessa interlocução com eles, todos os dias, eu experiencio como as práticas linguísticas refletem as relações de poder e as desigualdades, entre elas étnico-raciais, interseccionadas com outras, como classe, gênero, procedência geográfica, agravadas nos contextos de hegemonia das epistemologias modernas ocidentais, especialmente em espaços institucionais como as universidades públicas. Então, partindo, né, desse lugar das políticas linguísticas críticas, autores como Lester Pennycook e Sinclair Marconi alertam sobre a importância de uma revisão histórica e teórica que desnaturalize os conceitos de língua e mesmo de problema linguístico forjados na Europa imperialista e colonialista do século XIX, quando os conquistadores exógenos, né, chegaram aqui, inventaram a si mesmos e aos colonizados, né, num processo recíproco de invenção linguística, do tipo, nós chegamos aqui, nossa língua é superior, a de vocês é atrasada, né, naquela ideologia do déficit linguístico que a professora Betânia Mariani tão bem explora no seu livro Colonização Linguística. Eu, particularmente, acho que 500 anos depois, nós estamos mais ou menos na mesma. E eu concordo muito com a fala da Fernanda Castellano ontem, quando ela afirmou que uma instituição pública, né, gere os recursos que vêm dos salários da classe trabalhadora e, por isso, precisa ter um compromisso social. Isso, para mim, tem uma relação direta com as políticas linguísticas feitas no âmbito das universidades, pois eu acho que elas devem atender e contemplar toda a população brasileira. Então, ontem a Fernanda falou de uma análise que ela fez de 5 resoluções, né, de políticas linguísticas, uma em cada região do país,
e que aparecem, os textos, apesar de serem voltadas para a internacionalização, aparecem nesses textos as libras, línguas indígenas, para refugiados, etc. E a FEA trouxe isso como um aspecto positivo, e eu gostaria de ser tão otimista quanto ela, quero conversar com ela sobre isso, mas, de fato, esses avanços, né, que a gente reconhece, nunca avançam tanto quanto deveriam avançar, né? Quer dizer, como diz uma orientanda minha, que é líder do Movimento Nacional de Estudantes Quilombolas, ela diz, parece que sempre que a gente chega na linha de chegada, a linha de chegada, ela muda de lugar mais para frente. Então, o fato de essas minorias estarem mencionadas nas políticas, né, nos documentos que nós analisamos, embora seja importante, quer dizer, estar no papel regulamenta e é fundamental que esteja ali, não necessariamente significa que haja ações implementadas ou que a sua implementação seja feita como é feita aquela para línguas estrangeiras, né? Por isso, justamente, existe, para essa regulação, existe o Estado, né? Para elaborar políticas públicas que garantam os direitos dos falantes de línguas minoritárias. Então, por essas razões todas, né, eu fiquei muito atenta e acompanhei muito de perto, com muito interesse, a discussão, a elaboração e a publicação dessas resoluções de políticas linguísticas na minha própria instituição, fiz parte da discussão de colegas próximos, de outras universidades do Brasil, e fui ampliando, então, esse olhar desde lá de 2017 até agora. E aí eu volto à minha pergunta inicial, e já pressupondo nas entrelinhas uma outra pergunta, né? Quais são as consequências a médio e longo prazo, depois da implementação de uma política linguística institucional oficial nas universidades, a partir de uma demanda do governo federal voltada para a internacionalização e para a mobilidade internacional, né? Então, rapidamente, assim, eu queria retomar, eu acho que a maior parte de nós sabemos e acompanhamos, né, como é que isso surgiu a partir do programa Ciências Sem Fronteiras, né, que foi um programa criado pelo governo em 2011, e tinha como meta enviar 100 mil estudantes ao exterior, né, em 4 anos, acabou enviando 77.806 alunos, 80% da graduação e 90% para países da Europa e da América do Norte. Diga-se que são estudantes dos cursos de exatas, né, predominantemente alunos de exatas e tecnológicas. No primeiro edital do programa, tinha muitas candidaturas para a Espanha e Portugal, pela semelhança linguística, e depois esses dois países foram removidos das listas de universidades parceiras do programa para que os alunos desenvolvessem habilidades em outras línguas. Nesse momento, lá em dezembro de 2012, foi instituído o programa Inglês Sem Fronteiras, que depois se transformou em Idioma Sem Fronteiras, porque as outras línguas, né, primeiro francês, espanhol, depois italiano, alemão, japonês, se introduziram, né, e o MEC, então, para auxiliar esses estudantes, né, de nível superior nos programas de mobilidade internacional ofertados pelo governo federal, envolveu recursos expressivos, né, então cursos online, a instituição de núcleos de língua nas universidades, aplicação de testes de proficiência, de TOEFL foram mais de 500 mil, módulos presenciais, né, de aulas de línguas, etc. Aí, em 2017, e aí eu queria ressaltar esse ano, né, foi um ano que muda tudo, de certa forma, tem o recredenciamento das instituições no programa, das federais, no edital 29 de 2017, o credenciamento das estaduais e municipais pelo edital 59 de 2017. De qualquer forma, esses dois editais eles vão apresentar novas exigências, né, atribuições, contrapartidas das universidades. Uma delas foi a implementação do ensino de português para estrangeiros, né,
como uma crítica muito positiva sobre essa temática. Temos aí várias produções de colegas, como Leandro Diniz, Ana Cristina Bisson, enfim, tem produzido trabalhos muito interessantes nessa temática. E outra das exigências, né, para a qual eu chamo a atenção aqui, então, é que as instituições federais tivessem a formulação e a publicação de uma política linguística apresentada como um documento oficial, aprovado nas instâncias superiores, né, então, assim, Consum, Consune e Concep, das universidades, ou o documento aprovado, ou uma minuta do documento que deveria ser apresentada até um ano depois do cadastramento. E aí tem muitos autores discutem, né, sobre essa ação do MEC como uma ação indutora de política linguística que obrigou as instituições de ensino superior a outras escolhas, a outras ações, e aí, enfim, não planejadas necessariamente, né, como a mudança dos cursos de letras, a inclusão de novas disciplinas nos currículos, projetos de extensão com a escola básica, enfim, extrapolando o objetivo primeiro da política de internacionalização para o bem e para o mal, né? E aí, então, eu queria mostrar aqui, alguns aspectos, né? Na verdade, eu estou apresentando não a pesquisa como um todo, espero que vocês leiam esse artigo depois, aí eu entro em detalhes, porque algumas ficaram de fora do corpus, enfim, e também dizer que eu não analisei nesse estudo outros possíveis mecanismos de política linguística que possa haver nas universidades, né? Como políticas de ingresso para refugiados, portadores de visto humanitário, ou mesmo todas as universidades envolvidas na cátedra Sérgio Vieira de Mello, que existe desde 2013, mais de 20 universidades no país, um tema que a nossa querida colega Jael Gonçalves estuda bastante, com profundidade, né? Ou, por exemplo, políticas voltadas para a promoção de igualdade de gênero, então, de uso de linguagem neutra, não binária, muitas universidades têm políticas para isso, enfim, porque eu não analisei outros, né, projetos de extensão e tal, eu analisei apenas esses documentos oficiais, porque eu entendo que um documento de política linguística institucional oficial, ele é tão importante em termos de regulamentação, de legislação, né, que essas outras ações deveriam ter sido incluídas, né, porque se as instituições de ensino superior tiveram 1 ano e meio, praticamente, né, para elaborar esse documento, e esse documento se chama Política Linguística Institucional, não Política Linguística específica para mobilidade ou para internacionalização, e aqui eu não entro no mérito da internacionalização como um processo que é necessário, que é inevitável, né? Nem na crítica que alguns autores têm feito sobre o que seria internacionalização, o que não seria, ou mesmo a predominância, né, do inglês como língua de ciência, tecnologia, enfim, não é essa a discussão aqui, né? O que eu defendo como argumento principal é que se a internacionalização do ensino superior pressupõe uma política linguística das instituições, né, como os editais do MEC exigiram, uma política linguística das instituições não deveria dar conta apenas dos processos de internacionalização e ensino de línguas estrangeiras para mobilidade acadêmica, né? Então, quais são os critérios que, no seio das universidades, estabelecem o paradigma do que deve ser uma política linguística oficial na universidade, né? Quem elabora para quê, para quem, como se implementa e quais os desdobramentos disso na vida dos alunos, né? Claro, nós não somos ingênuos, né? E sabemos que as políticas linguísticas elas vão ter o valor social que as línguas têm, que não são neutras, né? Vão envolver isso, que estão associadas a uma agenda política, ideológica, social, econômica, inclusive o político nunca se separa da língua intrínseca à língua, né? Mas eu acho que a gente deve questionar aqui
Enfim, deixa eu ver, eu acho que teve algum slide que ficou de fora. Enfim, mas estou preocupada com o tempo. Retomando aqui. Então, ao longo, né, da história epistemológica das políticas linguísticas como um campo de estudos, para usar o termo do texto do colega Elias Ribeiro da Silva, que é um texto maravilhoso, de 2013, é o primeiro texto que eu dou no curso de Política Linguística para os meus alunos. Então, nessa história, né, o campo, que é um campo que começa na década de 50, 60, não é tão antigo, os autores postularam uma separabilidade entre duas categorias disjuntivas para se referir, por um lado, né, as políticas estatais, por outro, as políticas comunitárias. Né? Então, aqui tem um quadro resumindo isso, mas o que eu queria dizer é que, seja qual for a nomenclatura, essas divisões elas refletem uma mesma ideia, de que haveria dois níveis de atuação, o poder do Estado, o poder dos falantes. Né? Mais recentemente, depois da virada crítica dos anos 2000, nas políticas linguísticas, autores como Elana Schoen e Bernard Spolsky defendem que esses níveis são inseparáveis e a compreensão da política linguística das sociedades democráticas passa mais pela análise das práticas, né, e das ideologias e menos pela discussão da legislação oficial. Então, aqui eu queria dizer assim, né, como exemplos de políticas linguísticas mais informais, nós temos campanhas, né, a luta de estudantes negros por uma linguagem antirracista nas universidades, né, ou o letramento racial político empreendidos por coletivos de estudantes negros. Acho que a Kelly deu aqui uma série de exemplos, pelos mais de 100 NEABs, né, núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas no Brasil, espalhados pelo Brasil inteiro. Né? Então, própria rede de pesquisadores negros, como a BPM e a Repense, as discussões sobre linguagem inclusiva, né? Neutra, não binária, por coletivos LGBTQIA+. Um exemplo recente, sobre o qual eu escrevi um artigo também, são a publicação de folhetos e cartilhas de prevenção à Covid-19, feitas em dezenas de línguas indígenas pelas próprias comunidades, né? Já que a CESAI, Secretaria de Educação Indígena, dava informações de prevenção apenas em língua portuguesa. Então, quem fez a política linguística foram as comunidades indígenas. Em relação às políticas estatais das línguas no Brasil, eu queria relacionar, então, as políticas linguísticas institucionais, né, dessas resoluções das universidades com algumas leis e decretos, né, que, apesar de constarem do ordenamento jurídico brasileiro, não necessariamente foram contemplados nas resoluções. Né? Então, a gente até poderia pensar, bom, se já existe na lei, não precisa constar da política linguística da instituição. Será? Por exemplo, a lei de Libras, né? Existe a lei, mas depois, que é de 2002, depois existe um decreto de 2005 que vai estabelecer uma série de novos, né, principalmente que afetam muito, né, novos artigos que vão afetar diretamente o ensino superior para estudantes surdos. Então, enfim, aqui, por questão do tempo, eu não vou falar de todos eles, mas eu queria retomar aquilo que a Fernanda falou ontem, né, sobre que bom que a gente tem contemplado, né, e de fato tem contemplado a menção a Libras em algumas das instituições, mas fazendo uma quantificação, uma análise, a gente vai ver que essa menção explícita no texto das resoluções, ela acontece em poucas universidades em relação ao total. Né? Então, por exemplo, a gente vê ali das 23 resoluções de política linguística analisadas no Nordeste, 6 mencionavam Libras. No Sudeste, das 17, 14 mencionavam Libras, né? De uma maneira explícita como uma diretriz da política linguística. E aí, para terminar, eu vou falar
da educação indígena no ensino superior. Eu deixei de fora aqui os refugiados, que eu também analisei. Eu preciso discutir com a Jael antes de, de falar por aí sobre isso. O ingresso dos povos indígenas no ensino superior, ele requer uma atenção especial nessas políticas, porque nós temos, desde a Constituição de 1988, uma série de marcos legais, legislação para a educação escolar indígena no ensino básico, né? Só que esses povos indígenas, né, enfim, eles vão fazendo a escola fundamental, médio, e aí eles chegam na universidade, né? Então, mais recentemente, nós temos marcos legais para a educação superior indígena, né? E aí eu ressaltei, de propósito, aqui nessa lâmina, os anos, né, de duas leis, que são duas leis fundamentais, que são a Lei 12.416, que vai alterar o artigo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em que as universidades públicas e privadas devem ofertar vagas para os povos indígenas, assistência estudantil e estimular a pesquisa e desenvolvimento de programas especiais, né? E a lei de cotas, né, que aí com um alcance mais amplo para promoção da igualdade racial no Brasil. A Kelly também já mostrou aqui a lei de cotas. E aí é interessante porque é muito expressiva a presença dos estudantes indígenas na universidade, em termos comparativos a como já foi em anos anteriores. A gente tem um programa desde 2003, que é o ProLind, que é um programa de apoio à formação superior em licenciaturas interculturais indígenas, né? São 27 licenciaturas em 17 estados diferentes do Brasil. E, de acordo com dados censitários, nós temos que a participação dos povos indígenas no ensino superior brasileiro aumentou em 374%, né, entre 2011 e 2021. E aí eu destaco, de propósito aqui, que os anos de 2011 e 2012 são justamente os anos em que toda aquela política, né, do ISF para a internacionalização estava acontecendo, né? Então a gente tem, assim, nessas duas direções, um investimento muito grande do governo brasileiro em internacionalização, mas também em ações afirmativas, inclusão e democratização do ensino superior. Aqui eu trouxe, né, o Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, que acontece todos os anos, né? E aí são encontros de intelectuais, de pesquisadores, de estudantes de graduação e pós-indígenas, não só para militância, não só para falar das suas questões de demarcação de terras e tal, mas para apresentar trabalhos, né? Suas pesquisas em saúde indígena, em medicina indígena, em arquitetura indígena, né? Em pedagogia indígena, etc. Então, é uma presença muito, muito grande. E em 2013, o senador Cristóvão Buarque, ele fez um projeto de lei para alterar a LDB e propor a extensão, né, da avaliação das comunidades indígenas que respeitassem as suas particularidades culturais, né, extensão para o ensino superior, né? Então, a gente tinha a lei que garantia processos próprios de aprendizagem no ensino básico, mas a gente não tinha isso no ensino superior, e o Cristóvão Buarque justifica isso, né? Ele vai dizer que fatores como a relação entre as línguas maternas, a língua portuguesa, a importância da oralidade em cada cultura deveriam ser respeitados e levados em consideração nas avaliações específicas de estudantes indígenas no ensino superior. E aí a presidenta Dilma veta, né? Então, esse projeto de lei, ele passou por todas as comissões de direitos humanos, minorias, justiça, cidadania, o relator foi o João Willis, depois a relatora foi a
a deputada Maria do Rosário, e aí, quando chega na presidência, a Dilma vai vetar, e vai vetar com o seguinte texto: apesar do mérito da... deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Apesar do mérito da proposta, eu não consigo ler tudo, do dispositivo incluiria, por um lado, obrigação demasiadamente ampla e de difícil implementação por conta da grande variedade de comunidades e línguas indígenas no Brasil. Por outro lado, ministrar o ensino profissionalizante superior apenas na língua portuguesa inviabilizaria a oferta, eu acho, de cursos em língua estrangeira, importante para a inserção do país no ambiente internacional. Por fim, a aplicação de avaliação de larga escala poderia ser prejudicada caso se tornasse obrigatória a inclusão de todas as particularidades das inúmeras comunidades indígenas no território nacional. E aí, a Dilma vetou, e depois os povos indígenas escreveram cartas, eu até depois posso compartilhar essas cartas, são impressionantes, as cartas dos estudantes de ensino superior indígena em relação a esse veto da Dilma, para avaliação específica para os povos indígenas no ensino superior. E aí, não estou conseguindo passar o próximo slide. Passou? Então, só para voltar, para as nossas resoluções de políticas linguísticas, a menção explícita no texto, apesar de ter a lei, apesar de ter essa discussão ser paralela a toda a questão, a discussão das ações afirmativas ser paralela à discussão de internacionalização, nas políticas linguísticas institucionais, a menção aos povos indígenas e às línguas indígenas, ela é muito pequena. Mesmo em universidades de estados de grande presença indígena, como, por exemplo, no Centro-Oeste, as universidades de Mato Grosso do Sul e Grande Dourados, que atendem um público enorme de estudantes indígenas, têm muitos projetos de extensão voltados para as línguas indígenas, não mencionam isso nas suas políticas linguísticas institucionais. Então, para concluir, já passei tempo também, se por um lado é inevitável a adesão nossa, a uma lógica da globalização da educação, com a quantificação do conhecimento, os rankings de publicações, as métricas, os fatores de impacto, as línguas hegemônicas para divulgação científica, etc., o nosso trabalho como linguistas, preocupados com os direitos das línguas e seus falantes, não deveria se pautar exclusivamente por fatores determinados por uma lógica colonial e neoliberal. Então, a gente sabe que a gente teve, recentemente, uma política de ações afirmativas preocupada com o conceito da igualdade material, quer dizer, o Estado deve ser ativo na criação de leis e mecanismos de redução da desigualdade, rompendo com uma lógica segregacionista das universidades desde a sua fundação, mas, por outro lado, a gente sabe que essa agenda ela não é contemplada em todas as instâncias, que a gente deveria contemplar. Então, a experiência universitária desses estudantes, nos cursos de graduação e pós-graduação de falantes de línguas minoritárias, ela só pode se concluir satisfatoriamente se baseadas em políticas linguísticas institucionais para falantes de línguas não hegemônicas, tanto em direção ao letramento em língua portuguesa, quanto em pesquisas e componentes curriculares que valorizem as suas línguas e as suas culturas. Então, era isso que eu tinha a dizer, que defender uma política linguística para línguas minoritárias nas instituições de ensino superior é combater a meritocracia e lutar contra essa lógica meritocrática. Obrigada. A gente já tem muito pouco tempo, temos 10 minutos para responder alguma pergunta, peço desculpas também. É muito pouco tempo, gente?
Bom, eu vou passar algumas perguntas que eu anotei rapidinho, assim. A Cristine Severo tinha perguntado sobre o letramento, as políticas de extensão, né? E eu queria que a Kelly falasse um pouquinho, porque eu também fiquei curiosa, sobre esse letramento, esse projeto de letramento para mulheres quilombolas, se tu puderes falar assim para a gente rapidamente que projeto é esse, e até para que a gente possa saber mais, indicar depois. Eu fiquei bastante curiosa, Kelly. Você consegue me ouvir bem? Sim. Ok? Que bom. Antes de mais nada, deixa eu justificar minha mudança de lugar, né? Amanhã eu vou estar na Universidade Federal de Pernambuco e dando um curso, e aí eu iria viajar hoje, 8 da manhã, então eu estaria com a nossa tarde livre. Devido às chuvas em Recife, a companhia aérea adiou meu voo para agora. Então, eu me programei para sair de casa e terminar a nossa conversa aqui no aeroporto. Eu peço mil desculpas. Foi tudo cronometrado para eu não estar ausente desse encontro, que eu queria muito. Tudo bem. Mas também tu podes depois repassar para a gente, né? Sim, a gente procura também na internet esses teus projetos, acho que fazes parte de muitos projetos de extensão, e acho importante a gente ficar sabendo para se inspirar também, para reproduzir, para replicar, né? Então, quando você fala em se inspirar, Leti, eu fiquei muito... achei muito boa a frase da sua estudante quilombola, né? Quando a gente chega no final lá, no portal da chegada, eles mudam o local. Isso é maravilhoso, porque é exatamente assim, né? E isso me lembrou a fala dessa líder quilombola, do Engenho da Ponte, falando de política linguística. Quando eu cheguei no território do Engenho da Ponte para apresentar o projeto de extensão, o título era esse, com a palavra Mulheres Quilombolas. Então, inicialmente, ela resistiu a esse título. Ela disse exatamente para mim a seguinte frase, eu levei isso para a vida. Não, eu não tenho interesse nessa extensão, porque eu sei falar, você não me dá a palavra, eu quero ser ouvida. Isso é maravilhoso, isso foi de um aprendizado muito grande, foi o meu primeiro contato com essa liderança, que é Mara. Então, é aquele banho de água fria, porque a gente ainda se comporta como se fôssemos salvadores dessas comunidades, né? Nós, da academia, intelectuais, a gente chega nesses territórios ainda sem se desvencilhar de algumas atitudes. Aí ela disse, mas ainda assim você deixa o projeto aí, eu dou uma lida. E aí, alguns dias depois, ela entrou em contato comigo pedindo uma nova conversa, e foi quando ela aceitou a nossa ida à comunidade quilombola. O que acontece é que nossos estudantes quilombolas da Universidade do Recôncavo, eles são excluídos de alguns debates de textos que estão em língua estrangeira. Eles são excluídos pelos nossos docentes e pela própria atitude excludente, que é esse golpe da escola pública, da velha metáfora. Eles não falam português, imagina inglês. Então, quando eu digo isso para esse estudante da comunidade quilombola, eu desumanizo. Eu estou dizendo que não houve uma política linguística que o tornasse humanos capazes de falar. Então, eu vou para a comunidade quilombola para dar aulas de inglês instrumental e depois a gente estabelece o curso com os nossos estudantes de letras lá dentro. Eu vou mandar para você e depois a gente pode compartilhar aqui na rede Abralim um pedacinho de um curta que foi realizado com os nossos estudantes de cinema. E aí a participação dos estudantes quilombolas de língua inglesa, eles entram na legendagem desse curta. E é esse projeto que eu levo lá para Harvard, quando a gente tem aprovação. O que é mais importante dessa ida é visibilizar esses corpos dessas mulheres que estão lá e que vivem do manguezal e que seus filhos agora estão na universidade, né? Então, fazendo um resumo grande dessa extensão dentro da comunidade quilombola. Recentemente, uma mãe que é nossa estudante, que está fazendo o curso, ela nos propôs fazermos uma extensão para os menores.
E aí o nosso cuidado ele vem de um outro lugar dentro do Engenho da Ponte. É que essa aula de inglês, até onde ela seria tão importante quanto a aula de português, uma vez que eles ficaram 3 anos sem uma escola dentro da comunidade, que a escola foi derrubada pela prefeitura. Então, ela pedia, a demanda dela não era para uma política linguística de língua estrangeira, mas que a gente chegasse lá para a alfabetização das crianças, né? E aí, muito rapidamente, eu queria dividir com vocês, os meus monitores, eles preparavam as aulas com os alfabetos, com os jogos, e as figuras, elas não ajudavam essas crianças a identificar a letra. Então, o que eu estou tentando dizer é, por exemplo, quando os meninos ensinaram a palavra D, eles levaram a figura de um diamante, as crianças falavam assim, já sei, é joia. Então, a letra era D, mas eles diziam uma joia, né? Então, para a gente, é pensar numa política linguística que não seja higienizada, branca, né? É o que a professora Márcia pontuou, né? Homens brancos ensinando uma língua indígena, até onde nós estamos repetindo esse comportamento colonial e de invisibilização do outro, né? Eu estou tentando assumir o outro, tomar o lugar do outro. Isso já foi feito e a gente viu que não deu certo, né? Então, temos muito cuidado. Então, eu percebi que nós também precisávamos aprender a comunidade, ler a comunidade e frequentar a comunidade quilombola. Não estávamos ali sendo intelectuais salvadores. Isso tem sido um aprendizado muito grande dentro do Engenho da Ponte. Eu espero que vocês, ao vir à Bahia, estou convidando de verdade. Eu vou fazer o que eu faço sempre, levar lá no Engenho da Ponte para a gente comer marisco, ostra e também aprender com eles, né? Eu acho que a gente tem que fazer um encontro nacional de políticas linguísticas, tem que ser lá na Bahia. No Recôncavo Já estou de Baiano. acordo. Podem vir, por favor. Viu? Obrigada, Kelly. Com certeza a gente vai continuar essa interlocução. Nós temos daqui a pouco a mesa, né, às 17 horas. A gente pode continuar a discussão lá. Eu vou fazer uma última perguntinha bem rápida para a Márcia, a gente já vai se despedindo, que é o seguinte, Márcia, a professora Cristina Severo pergunta como você avalia esse diálogo entre academia e movimento indígena, né? E a produção do conhecimento em línguas indígenas dentro da universidade. Obrigada, professora Cristine, pela pergunta. Eu acho que é muito importante, né, essa parceria, tanto junto com as comunidades diretamente, né, através dos pesquisadores, e quanto agora nesse pensar política linguística também dentro, a nível nacional, né, a partir do GT nacional, como a gente vem se articulando, e agora com o NPI, né, que a nossa grande esperança agora é esse Ministério dos Povos Indígenas, né, e mais especificamente para a questão da política linguística, né, esse departamento de língua e memória. Então, a gente sabe que essa parceria já vem, né, de uma longa data, né, essa parceria entre universidade e povo, não apenas movimento, né, mas povos indígenas antes de tudo, né, porque o movimento indígena nasce desse movimento de base, né, eu acho que é importante a gente lembrar disso. O movimento indígena, ele nasce, né, desse movimento das nossas lideranças aqui da base, né, e que hoje se projeta para a nível nacional e internacional. Então, eu acho que a questão dessa parceria já tem ali, já mostra bastante resultados, né, em termos de pesquisa e produção de conhecimento. E agora, para esse desafio, né, agora que está muito acentuado, assim, com a década internacional das línguas,
é essa tentativa de reverter, né, essa situação de perigo de desaparecimento das línguas, principalmente essas línguas que estão em sério processo de desaparecimento, né, sério perigo de desaparecimento. Então, eu acredito, assim, né, no potencial das instituições, né, acadêmicas, assim, quando trabalhado dentro de uma política linguística séria, para trabalhar todas essas questões que a gente vem discutindo, né, as instituições universitárias têm, sim, potencial e um poder, assim, né, de impulsionar essas políticas linguísticas. Então, eu vejo dessa forma. Muito obrigada. Ok, obrigada, Márcia. Eu peço desculpas por estar correndo tanto, mas nós temos um prazo para terminar a mesa, mas, como eu disse, já queria a todos para a próxima mesa, às 17 horas, mediada pela professora Cristine Silveira. Com certeza, nós daremos continuidade a essa discussão, com os convidados Rosângela Morello, Maria Tereza Celada e Elias Ribeiro da Silva. Agradeço mais uma vez, então, a Bralim, a quem nos assistiu e as nossas queridas convidadas, Kelly Barros, Márcia Nascimento, com a certeza de que nós seguiremos fortalecendo essa luta, trocando ideias e nos fazendo cada vez mais presentes nas instituições de ensino superior. Muito obrigada e até daqui a pouquinho. Até, obrigada, tchau, tchau.